أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O trecho que nós estudaremos foi extraído do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Então começa assim. Essa lição foi para um convidado que estava dizendo que não precisava ter um mestre vivo, mas, purificando-se, ele poderia supostamente entrar em um contato com o guia interno. Então, Shehnazin disse: para a purificação, precisamos de orientação. Nós temos 5 estudos sobre a purificação do coração. Nós temos uma alma, mas também temos um ego. Eles estão lutando até o fim. Ele está falando da jihad, da luta, né, entre a alma e o ego. Temos estudos sobre isso também. Precisamos de métodos aprendidos em um mestre para lutar contra o ego. Nós temos alguns estudos também sobre mestre, sufi ou guia, né? Ninguém se torna médico apenas lendo livros. É preciso praticar para ser um cirurgião, até mesmo para extrair um dente. Temos uma personalidade muito ruim. Devemos saber como tirar isso. Para tanto, precisamos de uma pessoa que nos dê bons atributos, vindos não pela leitura, mas pelos amigos. Então ele está ressaltando a importância da amizade, da companhia. Nós temos estudos sobre isso também. Ao olhar para os amigos de uma pessoa, você pode saber seu caráter. O mau caráter é comunicável como uma doença. Portanto, Allah, subhanahu wa ta'ala, enviou profetas como um remédio. Nós temos um estudo sobre o caminho profético. Profetas não são anjos, eles são homens. Eles sabem tudo sobre a natureza humana. Eles mostram como podemos nos purificar. Quem se sentar com eles vai absorver um bom caráter. Precisamos de pelo menos um amigo que se assemelhe ao descrito, que seja dessa maneira. Como Moisés, ﷺ, pediu para seu irmão Aram, ﷺ, para ser um profeta e ajudá-lo a falar. Então, comentando o texto, vemos nele a necessidade de estarmos sendo orientados por um mestre sufi para que possamos chegar à purificação do nosso coração. Isso sempre foi assim, desde o início do Islã. As pessoas que viveram na época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tinham-no como seu mestre. Era graças à orientação dele que elas se tornavam ícones do Islã para serem exemplos para gerações futuras como a nossa geração. Vejamos um artigo retirado de um site sunismo.com, sunismo com 2 N's, que é um site mexicano. Esse artigo aborda o tema de hoje: sufismo é o caminho da purificação. Lembrando que é o tema que nós estudaremos hoje, né? Lembrando que não existe sufismo sem mestre sufi. Mestre sufi é igual ao sufismo, e sufismo é igual a mestre sufi. Isto é seguindo um mestre sufi que a pessoa está no sufismo. O artigo, em síntese, diz: a purificação da alma, chamada de tasawuf ou taskia, chamada de sufismo no ocidente, não é uma corrente ou grupo particular dentro do Islã, mas sim uma disciplina, assim como a ciência da jurisprudência, fiqh, e a ciência da crença, akida ou akida, são disciplinas do Islã. Nós temos estudos sobre fiqh e akida. Quem quiser pode solicitar todos esses estudos que nós estamos mencionando. A ciência da jurisprudência, fiqh, visa a realização do Islã externamente. Trata-se de obediência externa à lei, realizar os atos obrigatórios, afastar-se do que é proibido, conhecer os detalhes dos diferentes atos de culto, conhecer as regras do comércio, etc, etc. A ciência da crença, Akida, visa tornar a fé islâmica intelectualmente aceita, com base em raciocínios e provas, e não em fanatismo e cegueira, removendo dúvidas e preservando a fé islâmica de desvios, estudando o que diz respeito a Allah, subhanahu wa ta'ala, seus atributos, ao livre-arbítrio e predestinação, ao status do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, de sua família, de seus companheiros, etc. A ciência da purificação, tasawuf, o sufismo, tem como objetivo realizar o Islã interiormente,
A base dessa divisão vem de um hadith, narração profética, muito famoso, chamado hadith de Jibril alayhi salam, narrado por Umar ibn al-Khattab. Como nós já trabalhamos esse hadith aqui dezenas de vezes, que é o hadith que o anjo Jibril alayhi salam chega como se fosse um ser humano diante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senta tocando o joelho dele ao joelho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam que ele explicasse as três camadas, faz com que o profeta explique as três camadas do Islã, o Islã, Iman e Ihsan, né? E no final desse hadith, Jibril alayhi salam diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam: fala-me sobre o Ihsan, que é a terceira e mais profunda camada do Islã, né? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam responde: Ihsan é adorar a Deus como se ouvisse, pois se você não ouvir, ele, Deus, te vê. Esse é um hadith sahih, autêntico, forte, muslim. Então, continuando, o artigo diz: assim, com base nesse hadith, vemos que a ciência para alcançar o Islã, nesse contexto de submissão externa, é a jurisprudência islâmica, fiqh. A ciência para alcançar o Iman, a fé, é a teologia, a Aqida, e então a ciência superior, que visa alcançar a consciência total e permanente da presença de Deus em cada momento de nossa vida, é chamado sufismo ou tasawuf em árabe. Este estado de perfeição de fé é chamado ihsan e só pode ser alcançado pela conformidade com o conjunto das ciências externas e internas. Abrindo parênteses, quer dizer, você só consegue praticar o sufismo, só consegue chegar na camada mais profunda do Islã, que é o ihsan, se você praticar as ciências externas e internas. Quer dizer, você tem que seguir uma madhhab de fiqh, uma escola de jurisprudência, para de fato conseguir pôr em prática o sufismo. Continuando, o artigo diz: o caminho começa pela submissão do corpo à lei e o conhecimento de Deus pela mente, e termina então pela proximidade divina após a purificação da alma. Tasawuf é, portanto, sufismo, a ciência máxima do Islã e o coração do Islã. O Islã foi revelado para que possamos alcançar essa posição de proximidade com Allah subhanahu wa ta'ala. Então é necessário alcançar essa posição de proximidade com o Criador, purificando o próprio ego, nafs, e entregando-se totalmente a Allah subhanahu wa ta'ala em todos os aspectos da própria vida. Não é alcançado sem esforço e facilmente. Por isso, foi desenvolvida uma ciência e um método para alcançá-lo. É altamente recomendável, se não obrigatório, encontrar um professor para realizar esse trabalho. Então, abrindo parênteses, aqui o artigo aponta a necessidade de se ter um mestre, sufi, um guia nessa ciência, na ciência do sufismo, do tasawuf, que é basicamente o que trata o texto base de hoje. No principal trabalho de Imam al-Ghazali, sufi do século XI, chamado A Revivificação das Ciências da Religião, Ihya Ulum al-Din, abrindo novamente um parênteses aqui, há um resumo dessa obra, escrito pelo próprio Imam Ghazali, que foi traduzido para o português e publicado recentemente pela editora Sakina, que é o livro A Alquimia da Felicidade. Esse trabalho, continuando o artigo, esse trabalho foi escrito precisamente para combater o que Ghazali percebeu como uma perda de espiritualidade e uma superficialização da religião muçulmana. O sufismo ensina principalmente atos de adoração suplementares, com a ideia de irmos além do que é obrigatório. As principais ferramentas são a oração, o jejum e o dhikr, repetição dos nomes de Allah e frases islâmicas como Subhanallah, Allah seja exaltado, ou Alhamdulillah, Allah seja louvado, ou La ilaha illallah, não há divindades além de Allah. Essas repetições devem ser acompanhadas de reflexões profundas sobre o significado e tudo o que essas frases e esses atributos divinos implicam sobre a realidade, al-haq. A outra parte essencial dessa disciplina é a ética e a excelência no comportamento. É a prova de que Ihsan, adoração interior e sincera,
é realizada pelo servo de Allah subhanahu wa ta'ala. A ideia é que todos os defeitos comportamentais são doenças do coração, tais como raiva, inveja ou orgulho. Enquanto essas doenças existirem, Tawhid, a unificação de Allah, não está completa. Nós temos 7 estudos sobre Tawhid. Continuando, ser verdadeiramente monoteísta, ou seja, adorar Allah sozinho, sem associados, não é algo que se passa apenas pela língua. Não é só lendo livros que se aprende Tawhid. Inclusive, nós temos estudos sobre o Tawhid na prática, né? O profeta Muhammad, continuando o artigo aqui, né? O profeta Muhammad disse: o associacionismo, associar Deus a algo, shirk, idolatria, temos tudo sobre shirk, está mais escondido no coração humano do que uma formiga negra caminhando sobre uma pedra negra em uma noite negra sem lua. O profeta Muhammad também disse: ninguém entrará no paraíso se tiver orgulho em seu coração. Então, a ciência da purificação do ego, tasawuf, o sufismo, também chamado de tazkiya, não é algo opcional ou secundário, mas de suma importância, porque o profeta Muhammad disse: a fé não é algo que possa fingir ter. A fé é a boa intenção que se tem no coração e que se manifesta através do bom comportamento. O sufismo foi estabelecido como um método para que essa dimensão essencial do Islã não se perca e para que não esqueçamos que a salvação da nossa alma depende dele. E é por isso que Imam al-Junaid, sufi do século IX, um dos maiores mestres dessa disciplina, disse: o sufismo é um comportamento integralmente bom. Quem quer que o supere em bom comportamento, o supera em sufismo. Então, se é assim, por que o sufismo é tão criticado por alguns grupos do Islã hoje em dia? Bem, primeiro é preciso saber que os próprios mestres do sufismo criticaram muito e muito duramente o pseudo-sufismo, quer dizer, o sufismo falso. Nós temos estudos, inclusive, sobre o pseudo-sufismo. É impossível encontrar um único estudioso, exceto alguns marginais, antes do século XIX, que rejeitassem o tasawuf, sufismo, como disciplina islâmica. O que foi criticado foram os charlatães que usaram a espiritualidade para manipular as massas e acumular riqueza e poder. Não negaremos, então, os abusos feitos em nome dessa ciência, no passado como no presente, tais como o exagero do papel do mestre que pode existir em alguns grupos, sem mencionar às vezes o desrespeito ao direito religioso. Mas não é porque há abusos feitos em nome de uma disciplina que essa disciplina deve ser completamente rejeitada. Sabemos que existem hadizes inventados e hadizes falsos. E não vamos rejeitar a ciência dos hadizes, narração profética, por causa disso. Há também opiniões legais que foram motivadas pela política e que não implicam que devemos rejeitar a jurisprudência islâmica, o fiqh. Pelo contrário, é sempre muito importante estar vigilante e afirmar a regra a fim de corrigir e manter as diversas ciências islâmicas puras de inovações desagradáveis. Então, qual é o critério de discriminação entre o verdadeiro e o falso sufismo? O critério é a conformidade do sufismo com o Alcorão e a Sunna. É por isso que muitas vezes os sábios no sufismo também eram sábios em jurisprudência, fiqh, como o famoso professor Jalaluddin Rumi, sufi do século XIII, disse: eu sou o servidor do Alcorão enquanto estiver vivo. Eu sou o pó no caminho de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o escolhido. Se alguém narrar algo de mim diferente disso, não estarei de acordo com ele e ficarei indignado com suas palavras. O artigo não diz aqui, mas essa citação de Rumi é do livro Fiqh ma Fiqh, o livro do interior. Continuando, os inimigos do sufismo, então, usam textos dos sábios anteriores contra os pseudo-sufis. Então, está dizendo que existem linhas do Islã que, para atacar o sufismo, usam texto de sábios anteriores que criticavam o falso sufismo. E esses inimigos do sufismo fazem isso para generalizar, atacar todo o sufismo.
Agora o artigo continua. Um exemplo disso é o uso abusivo do discurso de Ibn Taymiyyah, referência absoluta para esses grupos que atacam o sufismo, quando ele próprio, Ibn Taymiyyah, era um grande seguidor do sufismo ortodoxo e disse em seu livro O Caminho da Sunnah: Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi e Imam Ahmed ibn Hanbal, quer dizer, os fundadores das madhabs, das escolas de jurisprudência do Islã sunita clássico, eram líderes, imames da ciência dos hadizes, dos comentários do Corão e sufis. Faziam parte do tasawuf e também eram mestres na jurisprudência islâmica. Então, o que está sendo afirmado aqui no artigo, que Imam Ibn Taymiyyah, que é tão utilizado aí por grupos que se opõem ao sufismo, ele escreve nos seus livros que quem trouxe para nós o Islã sunita foram os sufis, que é o sufi Imam Abu Hanifa, o sufi Imam Malik, o sufi Imam Shafi e o sufi Imam Ahmed ibn Hanbal. Por exemplo, essas linhas que aqui são parentes meus, né? Essas linhas que se criticam o sufismo, muitas delas não são Hanbali, mas elas estão mais próximas da linha Hanbali. E elas se baseiam muito em Imam Ahmed ibn Hanbal, que era sufi. Eles consideram, por exemplo, que um grande pensador da escola Hanbali seja Sheikh Abdul Qadir Jilani, que era sufi, para que nós vejamos então as contradições dessas linhas, né? Mas enfim, continuando o artigo aqui, o artigo diz: esses estudiosos são os fundadores das 4 escolas do sunismo e são as maiores referências do Islã. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, o estudante mais famoso de Ibn Taymiyyah, disse em seu livro Al-Nunya, que significa Os Sábios do Hadith, em sua totalidade, ele disse, os sábios dos hadiths em sua totalidade, os imames dos julgamentos religiosos, fatwa, o povo das verdades da gnose irfan e os conhecedores do Senhor de Allah subhanahu wa ta'ala eram todos seguidores do sufismo, da sunna e do exemplo profético e não eram desviados ou mal orientados. Então Ibn Qayyim afirma isso dos sufis e do sufismo. Continuando, o artigo diz: um fator importante a mencionar que explica a rejeição do sufismo por uma minoria muito ativa de muçulmanos, é a alteração dessa ciência pela nova era atual nos Estados Unidos, que tentou desislamizar totalmente figuras importantes do sufismo turco-iraniano como Rumi ou Attar. As posições heterodoxas, quer dizer, as posições que fogem do Islã sunita, foram então falsamente atribuídas aos mestres do sufismo, e às vezes até textos que não estão nos manuscritos originais, que não eram deles, como por exemplo a equivalência entre todas as religiões, atribuída erroneamente a Ibn Arabi, sufi do século XII. Inclusive nós temos estudos sobre esse texto que foi erroneamente atribuído a Ibn Arabi. Esses textos eram divulgados no Ocidente como se fosse sufismo, que não eram, né? Outro fator de confusão é a interpretação literalista da poesia desses mestres sufis. A poesia é o lugar por excelência da metáfora e, portanto, não se pode ler um poema e um tratado teológico da mesma forma. Daí a ideia de que o sufismo defende o panteísmo, ou seja, que não há distinção entre criador e criatura, tem sido apresentada pelos opositores modernos do sufismo, bem como por orientalistas ocidentais. Essa ideia é totalmente absurda e não tem nada a ver com o sufismo. Então aqui encerramos essa síntese desse artigo. Então, irmãos e irmãs, vivemos na segunda Jahiliya, na segunda era da ignorância. Inclusive temos estudos sobre a segunda Jahiliya. E nessa época, como o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, não saberíamos mais o que é verdade ou mentira. Temos estudos sobre as profecias realizadas de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, devido à propagação em massa de mentiras, como se fossem verdade, de fake news, etc., o ser humano hoje não saberia mais distinguir a verdade e a mentira.
Todos os grandes ulemas do sunismo clássico, até o final do século XIX, defendiam o sufismo, e quase todos eram sufis. Até hoje, a grande maioria do corpo docente da Universidade de Al-Azhar, a mais tradicional universidade sunita do mundo, é sufi. Quase todos os professores são sufis. O sufismo hoje continua com muita força, limpo dessas mentiras, alinhado ao Corão e às palavras do profeta Muhammad, como o próprio artigo diz. Há o pseudo-sufismo, o falso sufismo, que fala e faz muita besteira e se autodenomina sufi, mas não são. Isso acontece no sufismo, assim como há charlatães em todas as áreas. É por isso que temos que buscar a segurança nas mais antigas e ortodoxas ordens sufis, para estarmos livres dessas mentiras e confusões, e assim estarmos alinhados ao Islã sunita clássico. É graças a isso, graças ao fato de que a ordem Naqshbandi está entre as ordens mais antigas, com mais de 1000 anos de existência, ser a ordem mais ortodoxa de todas, seguir uma madhhab de fiqh, uma escola de jurisprudência do sunismo clássico, temos estudo sobre isso, que é a escola Hanafi, pelo fato da ordem Naqshbandi seguir uma akida, uma escola de crença, que é a Maturidi, e de sermos extremamente sérios, sem permitir viagens e delírios no ensino do Islã e do sufismo, que conseguimos manter esse elo com o que é ensinado hoje e com o que era ensinado no Islã e no sufismo há 1400 anos atrás. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha firmes em seu caminho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.